Deu para ver que é oriental, né? Pelo papiro ali. 4 de fevereiro de 1703. 47 ronins comitem seppuku após vingarem a morte de seu mestre. Então, um daimyo, né, um mestre lá feudal da época no Japão, foi induzido a cometer seppuku. Seppuku é aquele, né, suicídio ritual que se corta o próprio ventre, né? O pessoal chama de harakiri, mas o nome correto é seppuku, né? É. E esse mestre foi induzido a fazer isso por um outro cara, né? Não lembro o nome dele, acho que é Kira. E aí dizem que foi injustamente isso, né? Aí os 47 ronins que eram ligados a esse mestre ficaram indignados e quiseram cometer uma vingança. Eles esperaram mais de um ano planejando tudo e aí finalmente vão, invadem o castelo desse cara aí que acabou ordenando a morte do mestre deles e mata, né? Mata esse mestre. E a vingança ocorreu no dia 31 de janeiro de 1703. Né? Exatamente. Em 31 de janeiro eles mataram esse cara, em 1703, mas eles se entregaram, né? Porque eles eram supostamente honrados, né? E fizeram coisa errada porque era proibido matarem. Eles não poderiam ter matado esse cara. Então Só o numa Shogun... situação de guerra mesmo, né? E eles, por decisão própria, invadiram o castelo, mataram o cara, e aí se apresentaram ao Shogun, que era o maioral ali da região, e o Shogun, né, o pessoal ali, o povo pedindo para não fazerem isso, eles, né, mas ele não teve jeito, ele sentenciou todos à morte, mas em vez de executá-los como criminosos, ele deu a opção deles cometerem seppuku, que é uma maneira honrosa de tirarem a própria vida. Então os 47 se apresentaram, só que 46 é que foram condenados a seppuku. Um deles foi perdoado, ninguém sabe exatamente por quê, talvez por ser novo, o mais novo deles, mas um dos 47 foi perdoado e os outros 46 cometeram seppuku no dia 4 de fevereiro de 1703. Então, aí na foto você tem à esquerda uma pintura que retratou esse momento, tem todos eles ali sentados ali prontos para cometerem um seppuku, e à direita temos, né, as tumbas dos 46 ronins, porque é um fato real, né? É histórico isso, não é... É claro que depois surgiram muitas lendas a partir daí e tal, mas o fato é que aconteceu isso de verdade, estão aí as tumbas dos 46 ronins. Muitas histórias, poemas, livros, peças de teatro foram criadas ao longo desses séculos para mostrar essa história. E eu escolhi alguns filmes sobre isso, né? Então, filmes japoneses, eu selecionei 3 aqui para mostrar na tela aqui. O filme da esquerda é de 1941, o primeiro filme de cinema sobre esse caso, chama The 47 Ronin, os 47 Ronins, em japonês, Genroku Shushingura é o nome desse filme. À direita, nós temos o próximo, de 1962, se chama 47 Samurai, né, os 47 samurais, ou em japonês, Shushingura, Hana no Maki Yuki no Maki, esse é o nome original, com Toshiro Mifune, um dos grandes atores japoneses do século XX, e no meio, um filme de 1978, The Fall of Ako Castle, Akojo Danzetsu. Então são 3 filmes japoneses retratando essa história dos 47 Ronins. Mas eu acho que aqui no Ocidente foi mais conhecido um filme de 2013, não sei se você viu, eu vi, não faz tanto tempo assim, um filme chamado 47 Ronin, com Keanu Reeves, em 2013. Né? Ele fez o papel aí de um dos 47 Ronins, o chefe deles. Um filme muito bacana, muito bonito. E, inusitadamente, houve uma nova adaptação, um pouquinho mais recente, alguns anos depois, chamado Os Últimos Cavaleiros, onde a história é adaptada para a Europa da Idade Média, onde um dos senhores ali, feudais, é assassinado injustamente, e aí os cavaleiros dele vão fazer a vingança, e acaba acontecendo mais ou menos a mesma coisa
que aconteceu com os Ronins. Se chama Os Últimos Cavaleiros. Tem Clive Owen no papel do Ronin-chefe e Morgan Freeman como o senhor ali, que acaba morrendo, né? Os Últimos Cavaleiros. 2 filmes que estão disponíveis aí. Eu acho que os 2 estão no Netflix. Eu assisti os 2 nesse ano que passou aqui. E eu nem sabia que a história é exatamente baseada na mesma coisa, né? Acabei descobrindo isso nessa pesquisa dos 47 Ronins. Estou descobrindo agora também, mas faz todo sentido. Agora, olhando, né, de trás para frente a história dos Últimos Cavaleiros, aí realmente eu percebo que a história é similar. Né? Agora que você falou. E é engraçado, né? Essa adaptação de uma história japonesa para o cinema americano ou europeu, né? Também o inverso, né? A gente tem ali o Akira Kurosawa. Eu lembro que na década de, deixa eu ver aqui, em 85 ele gravou Ran, ele filmou Ran, que é Os Senhores da Guerra, que é exatamente uma adaptação do Rei Lear do Shakespeare, onde os filhos matam o pai, não sei o quê. Um filme do Akira Kurosawa chamado Ran. É muito legal também. Também comentamos já um dos primeiros, também remutes, o que também o filme de faroeste lá com Clint Eastwood, The Good, The Bad and The Ugly, como refilmagem de um filme de Akira Kurosawa. Depois refilmado como um filme de gangster com o Bruce Willis. Né? Cara, ontem eu assisti um filme, já até dando um spoilerzinho breve aqui, com o próprio Clive Owen, que você colocou aí nos Os Últimos Cavaleiros, né? Título em português, Last Knights. Eu assisti um filme com ele que chama o Sonido do Nome, dos Nomes, o Sonido dos Nomes. Você já assistiu isso? Tá no Netflix? Não, esse eu não conheço, não. Então não vou dar spoiler nenhum, cara. É lindo, triste até, assim, de você dormir na pia depois, né, cara? Mas é espetacular o filme, cara. Esse é o nome dele mesmo? The Sounds of the Names, acho que em inglês é isso daí. Em português é o sonido do nome. Porque procurando aqui. Cara, é lindo esse filme, cara. Esse daí assisti ontem, assim, muito legal mesmo. É fictício, mas assim, parece uma história verídica tratando sobre o tema do Holocausto. Tá aqui, ó, achei. The Song of Names, não é? Em português, O Cântico dos Nomes. O Cântico dos Nomes, exatamente. Eu falei o sonido dos nomes, eu traduzi errado aqui. É isso daí. Cara, é lindo esse filme. Esse daí, muito bacana mesmo.